Meu nome é Cristiano Camini e você está na trilha das tecnologias usadas na TV 3.0. Um dos requisitos da camada física da TV 3.0 é a utilização de multicodes com baixa ordem de modulação e taxa de codificação de canal, que permite a recepção com relação sinal-ruído negativa. O impacto desse requisito é a redução da taxa útil de bits transmitida. Para compensar essa redução, o uso de novos codecs para compressão de vídeo se torna um elemento chave na TV 3.0. Hoje, estamos com a doutora Vanessa Testoni, Media Standards Team Leader da Samsung Research Institute Brasil e Brazilian Head of Delegation for MPEG-JPEG, que irá falar sobre os codecs de vídeo e introdução ao processo de licenciamento. Vanessa, é com você. Olá, Cristiano. Obrigada pelo convite e por essa oportunidade para falar para vocês um pouquinho sobre os codecs e quais são as possibilidades aí para a nossa nova TV 3.0. Então, para começar a nossa conversa, vamos dar uma olhadinha aqui na grande arquitetura da TV 3.0. Então, hoje a gente vai estar falando desse bloquinho específico aqui, que é o bloquinho de codificação de vídeo. Nesse slide, a gente consegue ver quais são os requisitos, né, estabelecidos aí pelo fórum para o novo projeto da TV 3.0 com relação à codificação de vídeo. Dois aspectos importantes para a gente são estes aqui. Primeiro, que o vídeo tem que ser escalável, e segundo, desejavelmente, que exista um suporte para R, VR, XR e outras tecnologias relacionadas com imersividade. A gente pode ver aqui que o próprio fórum já destaca os 3 codecs mais conhecidos, AVC, HEVC e VVC. Mas hoje a gente vai olhar também um pouquinho além. Existem outros codecs que também devem ser considerados aí na disputa para quem vai entrar no 3.0. E a gente vai destacar aqui o MPEG-5 EVC, o MPEG-5 LC-EVC, o VP9, o AV1 e o MPEG VPCC. A gente vai olhar esses codecs aqui sobre 3 aspectos principais: compressão, complexidade e o licenciamento. Em especial, o aspecto de licenciamento desses codecs é fundamental para uma escolha interessante para a TV 3.0. E muitas vezes esse aspecto não é claro quando nós, pesquisadores e demais pessoas, conseguem avaliar cada um dos codecs que estão aqui na mesa. Quando a gente fala de JPEG e MPEG, muitas pessoas lembram apenas de um padrão, mas, na verdade, JPEG e MPEG são grupos. Então, JPEG significa Joint Photographic Experts Group. E MPEG também, Motion Picture Experts Group. Esses grupos eles se organizam dessa forma aqui. Todo mundo já ouviu falar da ISO, uma grande entidade de padronização. A IEC é uma entidade mais voltada para telecomunicações, assim como a ITUT. Essas 2 entidades se unem no que a gente chama de JTC1, né, um Joint Committee, que possui vários subcomitês. Nosso assunto aqui está relacionado no subcomitê 29, que possui 2 working groups, o 1, que é o JPEG, e o 2, o 11, que é o MPEG. Esses grupos eles se reúnem há 30 anos, desde 1988, e eles já produziram praticamente todos os padrões aí que a gente conhece, MP3, MP4, HEVC, Dash. As reuniões são fixas 4 vezes ao ano, e elas são representadas por países. Então, nós não podemos participar das reuniões como pessoas físicas, nós participamos representando países. Aqui no Brasil, o órgão que representa oficialmente a ISO é a BNT, e o órgão que representa oficialmente a ITUT é a Anatel. Recentemente, em junho agora, né, de 2020, o MPEG foi desmembrado em vários novos working groups. Então, agora a gente não tem mais o working group 11, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que representam as áreas que já existiam antes do MPEG, mas isso é importante mencionar, porque quando a gente pode ler eventualmente que o MPEG acabou, o MPEG não acabou, ele foi desmembrado, né, nas suas várias áreas. Então, ocorreu essa, digamos, reestruturação interna. A gente viu no slide da TV 3.0 os codecs principais, digamos assim, os mais conhecidos, né? Então, a gente tem aqui o AVC, depois o HEVC e agora o VVC. Como a gente pôde ver naquele slide, eles são padrões feitos em conjunto por essas 2 grandes organizações, ISO, IEC e ITUT. E até é por isso que eles têm sempre 2 nomes. Então, H264, por exemplo, né? E AVC, H265 e HEVC. H266 e VVC. É o mesmo padrão, mas com esses nomes diferentes, por conta de ser feito por entidades em colaboração.
Nós, brasileiros, somos grandes consumidores de mídia, de streaming, né? Grandes clientes aí de provedores de tecnologia de vídeo on demand. Porém, até 2018, a gente simplesmente consumia essas tecnologias, ou seja, a gente adotava esses padrões de codificação. A partir de 2018, a gente conseguiu montar uma comissão interna na ABNT, que é constituída por professores, por pesquisadores da indústria, por alunos, enfim, pessoas do Brasil que têm capacidade técnica nessa área de compressão de imagens, áudio e vídeo. E desde 2018, a gente também está participando com tecnologia brasileira nessas atividades de padronização. Isso é muito importante porque, a partir de então, a gente passou de ser simplesmente consumidor para também ser produtor dessas tecnologias. Então, aqui nesse mapa, a gente tem todos os países, né, em azul, que são os países que participam, países autorizados a participar. A gente pode ver aqui que abaixo da linha do Equador, praticamente ninguém, né, fora a Austrália. A Argentina, na América Latina, é o que a gente chama de membro observador. E o Brasil, então, agora também está azulzinho desde 2018. A gente conseguiu fazer a nossa primeira contribuição para o JPEG na atividade conhecida como JPEG Pleno, que é a codificação de imagem de light fields em 2018, em parceria com universidades aqui do Brasil. E para o MPEG, na atividade do MMT, também fizemos a nossa primeira contribuição em 2018. Continuamos desde então trabalhando, agora muito focado no padrão do PCC, em especial do VPCC, e pretendemos continuar fazendo esse trabalho, continuar sendo atuantes aí nessas atividades de padronização. Vamos falar um pouquinho como é que funciona o modelo de negócios em torno desses codecs. Então, eu vou usar aqui o exemplo do H264. O H264 é um codec que surgiu, foi padronizado em 2003. Várias empresas participaram da padronização desse codec, foram para essas reuniões todas que eu comentei da MPEG. Aqui a gente traz 26 delas, né? Muitas que vocês conhecem, né? Philips, Sony, Ericsson, Toshiba, Apple, Cisco, Dolby, HP, Hitachi, LG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sharp, Fujitsu, ZTE. Essas empresas e outras que participaram da confecção do H264, elas conseguiram se reunir após a atividade de padronização com os seus advogados, conseguiram juntar as suas patentes e conseguiram montar um modelo de comercialização dessas patentes num patent pool que ficou conhecido como MPEG-LA. Então, se você, por exemplo, tivesse, né, um device e quisesse utilizar o H264, você poderia simplesmente contactar a MPEG-LA e você saberia exatamente quanto você precisaria pagar para utilizar essa tecnologia. Se você fosse fazer um filme, por exemplo, né, se você é um produtor de Hollywood e você quisesse distribuir esse filme em H264, você contactava a MPEG-LA e você sabia exatamente quanto você precisaria pagar. Então, esse modelo de patent pool funcionou muito bem e foi um aliado para o H264, que tinha um aspecto técnico importante, eficiente, mas também uma forma de comercialização que trazia segurança para quem o adotaria. E, portanto, ele foi um sucesso, continua sendo até hoje, foi adotado em vários padrões de TV digital, inclusive no nosso padrão atual de TV digital brasileiro também. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nesse gráfico, a adoção da H264. Então, até hoje, olha, 91% do que a gente tem na rede é H264. Aqui em vermelho a gente tem os planos das empresas para os próximos 12 meses, então a gente vê que os codecs concorrentes, digamos assim, estão crescendo, a HEVC já aparece com uma adoção de 43%, planos de 32%, MPEG-2 ainda aparece, VP9 com planos de adoção de 11%, e o AV1 aí chegando já com planos de adoção de 20%. O que é importante a gente ver nesse gráfico aqui é que muitas vezes as pessoas falam com relação a patentes como sendo um impeditivo para a adoção de uma tecnologia e acreditam que um código, uma patente que seja free, seja mais fácil, seria a tecnologia que deveria ser adotada. Porém, o que a gente vê aqui é que o que está em jogo, na verdade, não é o pagamento de royalties ou patentes. O que está em jogo, na verdade, é uma forma otimizada e fácil de comercialização desses codecs. Então, a gente vê o H264, um codec que tem patentes, ainda sendo mais utilizado, mesmo a gente já tendo outras alternativas no mercado que são free, né? Então, o problema não é patente, o problema é a falta de patent pool, de acordo entre as empresas que são as donas, digamos, dessas várias patentes da tecnologia. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, porque eu acho muito interessante. Em 2014, foi feito esse estudo para um celular hipotético de $400, $120 eram correspondentes única e exclusivamente a pagamento de propriedade intelectual, ou seja, patentes que estão embutidas nesse celular. Então, quem são os culpados? Primeiro lugar, baseband, né?
2G, 3G, 4G. Segundo lugar, Wi-Fi. Em terceiro lugar, já aparece o codec de vídeo. Em quarto lugar, o sistema operacional. Depois, MP3 e assim por diante. Então, esse tipo de análise é muito interessante porque traz para a gente essa ideia realmente do qual é o valor, né, de fato, de um smartphone. Então, o valor da propriedade intelectual embutida nele hoje já é muito maior do que o próprio preço dos componentes, né? Então, essa é uma razão, né, royalties, pagamento de royalties, pelas quais as empresas preenchem patentes. A segunda razão é que, muitas vezes, essas empresas não cobram, de fato, a patente. Elas fazem acordos que a gente chama de acordos de cross-licensing. Então, uma empresa tem patente de uma tecnologia, outra empresa tem patente de outra, elas trocam essas patentes entre si, uma não paga, a outra também não paga. Então, esses acordos são muito importantes e a gente vê toda hora acontecendo entre empresas multinacionais que são detentoras de patentes em várias áreas. Então, a primeira razão pela qual é importante preencher a patente, royalties. A segunda, acordos de cross-licensing. E a terceira, para proteger a sua própria tecnologia, para evitar que uma outra empresa não faça uma patente de uma tecnologia que você desenvolveu. Depois do H264, surgiu aí o HEVC, que a gente já viu no slide da TV 3.0. O HEVC chegou pronto em 2013, 2 vezes mais compressão do que a H264, suportando vídeo 8K, frame rate de 120 frames por segundo, com paralelismo, ou seja, um codec muito bem sucedido tecnicamente, montado em cima, a gente pode ver aqui nessa imagem, do seu antecessor H264, ou seja, alguns transformados maiores, mais modos de predição, bem incremental. A gente pode ver aqui também que ele foi muito celebrado, né? Ganhou um Emmy em 2017, então aqui essa foto é muito interessante, porque ela traz aqui os ganhadores, né, os principais cientistas, os principais experts aqui das várias empresas que participaram, as pessoas que estão lá no dia a dia dessas reuniões, né? Então aqui a gente tem Microsoft, Intel, Ericsson, Samsung, Qualcomm, a gente tem Fraunhofer, a gente tem LG, a gente tem todas essas empresas grandes, né, que participaram do desenvolvimento aí do codec. E em 2019 o JPEG também ganhou um prêmio Emmy, né, na categoria de engenharia. Então, isso é para a gente entender a dimensão da importância desses codecs financeiramente, no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento, enfim, de tudo que a gente conhece aí do compartilhamento, armazenamento de vídeo. O HEVC, ele tem, então, assim como o seu antecessor H264, muitas empresas participando. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de todas elas, e dos seus percentuais de patente. Isso aqui, então, era uma visão de julho de 2018. A gente pode ver que de todas essas patentes, 31% são patentes legadas do H264. E aqui a gente tem, então, o grande motivo, digamos assim, pelo qual se acredita que a HEVC não foi adotado da mesma forma que se esperava do H264 nesses últimos 7 anos, que é o problema do licenciamento. Então, ao contrário do que aconteceu com o H264, onde as empresas conseguiram se unir numa patente, num patent pool, que se chamou de MPEG-LA, para o HEVC eles não conseguiram se entender. Então, formaram 3 patent pools diferentes, né? Aqui a gente pode ver nessa ilustração a distribuição das empresas, e algumas empresas sequer se uniram a uma dessas patent pools. Então, para que você possa poder utilizar hoje o HEVC, você precisa entrar em contato com esses patent pools separadamente, cada um vai ter uma forma de cobrar pelo codec, e em cada uma dessas empresas também separadamente. Então, isso traz muita insegurança para quem quer adotar o padrão, porque não se sabe, né, como que eu posso pagar por ele, será que eu estou infringindo a patente de alguma empresa com a qual eu não entrei em contato e vou ser processado por isso posteriormente? Então, existe um problema de licenciamento com o HEVC, que até hoje não foi resolvido. Em fevereiro desse ano de 2020, algumas empresas ainda passaram de um pool para outro, né? A gente pode ver aqui nessa figura aqui abaixo. Então, é uma situação complicada com relação ao licenciamento do HEVC. As empresas estão tentando resolver, mas ainda se sabe que não se chegou a um acordo final. Um outro dado bem interessante é que a gente não tem essa dimensão, né, de quantas patentes cabem num codec. Então, a gente vê aqui, ó, dado aqui de março de 2020, né, na visão desse patent pool do HEVC Advanced, 17 mil patentes. Então, simplesmente no HEVC, a gente tem aproximadamente 17 mil patentes, e aqui eles dividem essas patentes entre esses vários patent pools. Então, é interessante trazer isso aqui para a gente também, né, que não tem essa noção de quantas empresas, quantas patentes, quanto esforço, quanto investimento é feito no desenvolvimento de um codec.
O que chama atenção aqui também é a ausência de grandes empresas da área, né? Então, Amazon Prime, né? Google com o YouTube, a Netflix, o Facebook com o WhatsApp, o Instagram. Então, onde estão essas empresas, né? Não estão aqui, porque são empresas mais novas, né? A gente até vê aqui, né, elas aparecendo um pouquinho, mas elas não são detentoras de grandes patentes na área, são empresas mais novas que não estavam lá 30 anos atrás, quando os codecs começaram a ser feitos, e que, portanto, acabaram se unindo e montando ou oferecendo, né, os seus próprios codecs. Então, a gente vê aqui os concorrentes do MPEG, em 2008 o VP8, né, que surgiu como um codec free, porém depois descobriu-se que ele infringia patentes de fato, e hoje ele paga até uma própria licença para o MPEG-LA. Em 2012 veio o VP9, então a sua evolução, digamos assim, surgiu como um concorrente do HEVC, também como um codec royalty free, porém, né, não foi suportado por todas as empresas. Por exemplo, a própria Apple não forneceu suporte para o VP9. E agora, em 2015, a gente tem o AV1. Então, o AV1 também é o nosso mais novo codec free, fornecido aí pela Alliance for Open Media, né, que foi uma instituição, digamos assim, que apareceu no mesmo momento que aconteceu esse problema com os patent pools do HEVC. O AV1, então, ele promete aí 30% a mais de compressão do que o HEVC, né? Já está sendo adotado por muitas empresas. É claro que essas empresas estão, né, na própria constituição da Alliance for Open Media. A gente vê que abaixo, então, grandes, né, a Google, Mozilla, Microsoft, empresas que também estão no MPEG também participam aqui, a Netflix, empresas de hardware suportando. Então, enfim, é um codec aí que promete, né, ser mais adotado, porém que ainda esbarra nessa questão de ser, de fato, royalty free. Será que ele não está infringindo realmente nenhuma patente? E aí a gente já viu que está, né? No ano passado, a Cisvel, em 2019, já montou, então, esse patent pool, convidou empresas que, por acaso, têm patentes que fazem parte do AV1 para se unir, né, a essa iniciativa. E agora, em março de 2020, já publicaram, então, a lista de 1.050 patentes que fazem parte do AV1, né? Ou seja, patentes que estão sendo infringidas de outras empresas que não fazem parte da Alliance for Open Media. Então, eles já estão fornecendo até para as empresas que quiserem, né, o licenciamento dessas patentes. Várias empresas se uniram, então, a esse consórcio, inclusive já tem empresa pagando até esse licenciamento, tais como a Mitsubishi, porém a maior parte delas não vai pagar, porque dentro do próprio consórcio eles têm esse acordo de que empresas do consórcio não vão se processar entre si, né? Mas a gente vê, então, a dificuldade de se fazer um codec realmente free, né? Porque é uma tecnologia, como eu comentei, incremental, que evolui há muitos anos. Então, é muito difícil você fazer um codec que não vai infringir nenhuma dessas 17 mil patentes que estão aí incluídas, por exemplo, no HEVC. A palestra da doutora Vanessa Testoni, Media Standards Team Leader da Samsung Research Institute Brasil e Brazilian Head of Delegation for MPEG e JPEG, continuará no próximo episódio.